Olá, muito bom dia, tudo bem? Como vai você? Tudo certo? Como estão as coisas? Como está a vida? Tudo bem com você? Eu desejo que neste encontro, eu desejo que neste momento em que nós estamos juntos, o nosso encontro seja um encontro que lhe ache esse nosso momento, seja um momento que lhe encontre em paz. Eu te desejo paz, te desejo a paz do Mestre Jesus e a paz de quem encontrou a sua autodeterminação, de quem está vivendo a sua designação pessoal, de quem está se aventurando, né, pela obra do Criador na condição de quem se percebe espírito imortal, né? Autoconsciente de sua própria imortalidade. Isso é precioso para nós, isso é fundamental para o que a gente está vivendo, isso é essencial para a nossa jornada, para o nosso movimento, né? Para a dinâmica da nossa forma de existir. Nós vamos ficar mais perto do Mestre nesta manhã de sábado, né? Porque a manhã de sábado é a manhã em que nós nos dedicamos, é o momento em que nós nos dedicamos e nós nos voltamos para a reflexão em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos um tema muito precioso, né? Para refletir nessa manhã, nós temos um tema muito importante para a nossa reflexão nessa manhã de hoje. Então vá se achegando, não é? Imagino aí as pessoas se cumprimentando no chat, as pessoas se abraçando, as pessoas desejando bom dia. Então vamos chegando, vamos formando esse auditório, vamos, né, reconhecendo a nossa egrégora, a nossa identidade de grupo, a identidade do nosso trabalho e assim chegando, né? Uns chegando agora, outros mais cedo aqui, já desde cedo, assim chegando, nós nos colocamos em atitude de prece, nós nos colocamos em atitude de oração, nós nos colocamos em atitude de quem reconhece a sua condição de ser, né, obra-prima da criação, obra-prima, né, da ação do Criador. Vamos fechar os nossos olhos, se nós assim desejarmos, se isso funciona com a gente, nos nossos ambientes, nos nossos lares, nos nossos espaços, nos espaços da nossa intimidade, do nosso trabalho, na dinâmica da nossa vida, na dinâmica daquilo que nos coloca na existência, né? Vamos naquele exercício de uma respiração mais consciente, entendendo a importância da respiração nesses nossos momentos iniciais, e aí nós fazemos uma respiração profunda, uma respiração consciente, colocamos a nossa atenção na nossa respiração, enquanto vamos nos acomodando, vamos nos aquietando, vamos nos colocando neste momento nosso, somente nosso, numa conversa amorosa, numa conversa acolhedora, uns com os outros e com o Mestre Jesus, a quem nós nos dirigimos agora agradecendo sua amizade constante, seu carinho cotidiano, na certeza de que sua amorosidade é sempre a nossa companhia mais fundamental. Nossa gratidão, mestre amigo, esteja conosco, como sempre tem sido. Nós pretendemos continuar com você, sempre. Sempre, 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 sempre. Que assim seja. Assim é. Assim é. Vamos lá, vamos para a nossa conversa de hoje, vamos para a nossa reflexão de hoje, vamos para o nosso papo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a grande marca, né, do mestre, a grande marca do mestre em nós, a grande ressignificação, né, a grande interpretação que o mestre nos propõe, que o mestre nos oferece, que o mestre nos traz, o grande mandamento, né? Talvez uma das grandes marcas
da atuação de Jesus na história. Talvez um dos maiores impactos da atuação de Jesus em nossa história. Não sei se na história da humanidade, não sei se na história da coletividade, não sei se na história do calendário do tempo cronológico, mas a nossa história particular. A mim, particularmente, está, né, nesta mensagem, nesta palavra do Mestre, para mim aí está o grande tesouro, a grande lição. Então nós vamos exatamente nos colocar diante do maior mandamento. Nós vamos nos direcionar, nós vamos conversar, né, sobre o maior mandamento. Tomando aqui as palavras que estão colocadas em O Evangelho segundo o Espiritismo, se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo em sua casa aí, se você tem à mão o Evangelho, já abra também o livro para a gente poder fazer essa partilha, tá? Se você não tem, se por algum motivo, enfim, vai nos acompanhando, mas é bom que a gente leia, né? Faça a experiência de ler, todo mundo junto, todo mundo irmanado, porque aqui está o nosso ensinamento, a nossa lição de hoje, tá? Aqueles que usam a nossa edição, a edição da editora Harmonia, né? Da editora da nossa casa, né? O material, ou melhor, desculpa, a página, né? Está esse conteúdo, essa mensagem de hoje está aqui na página 238, o maior mandamento. Mais especificamente, eu estou falando dos itens 4 e 5, dentro do capítulo 15º, Fora da Caridade não há salvação. Eu me lembro que as minhas primeiras aproximações com o Espiritismo, a pessoa já vai conversar, nem leu ainda, já vai, né? Já está viajando, mas uma das primeiras aproximações que eu tive em o Espiritismo, em o Evangelho segundo o Espiritismo e do Espiritismo, né? Ainda naquela coisa de eu vou abrir aqui para ver o que acontece. Eu não sei se vocês fazem isso, já fizeram, fazem, né? Vou fazer aqui um evangelho e vou abrir aleatoriamente para ver qual é, né? É meio, enfim, nós podemos conversar sobre isso, mas eu fazia muito isso. Faço, tudo bem, né? Mas fazia mais no começo da minha história com o Espiritismo. E aí eu fui abrir o evangelho um dia, era um dia importante para mim, um dia especial para mim. Eu estava fazendo o Evangelho e, enfim, vivendo essa leitura. E quando eu abri o livro, né, foi exatamente essa a lição, sabe? Foi exatamente esse o capítulo. Fora da caridade não há salvação, né? E é muito bonito esse deslocamento que se faz, e especialmente quando a gente pensa o lugar da casa espírita, o lugar do movimento espírito. O movimento espírita é ótimo, o lugar do movimento espírita e o lugar, por exemplo, da nossa marca como espírito, como espíritos, na relação daquilo que a gente projeta com o mundo, né? Daquilo que a gente oferece para o mundo. É muito legal quando a gente enxerga que nas nossas casas o nosso discurso não é um discurso de que a salvação ou o que quer que seja, a iluminação, né? Sei lá, sei lá, a evolução, o esclarecimento, fazendo aqui algum deslocamento com a palavra salvação. É muito bonito que a gente consiga dizer, olha, não é fora de mim, não é fora do meu centro, não é fora da minha casa, não é fora... Sabe essa história de que, olha, fora do harmonia não há salvação. Não, na verdade, a grande lição, né, e eu penso que essa lição é algo muito importante para a gente, muito precioso para a gente, como esse primeiro deslocamento, né, esse entendimento de que fora da caridade não há salvação. É a caridade, é claro que a gente, inclusive, tem deslocado alguns valores, né, e algumas compreensões desse próprio entendimento do que seja a salvação, né, mas é muito bom que a gente comece lendo que é fora da que é na caridade que está, né, a salvação. É bom que a gente releia aquilo que Paulo diz, né, ao povo de Corinto, quando ele começa a trazer toda aquela carta. A gente conhece aquela carta, né? E aí aqueles vários operadores de concessão que o Paulo traz na carta, né? Ainda que eu falasse, mesmo ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, né? E ainda que eu vendesse todos os meus bens, ainda que eu lançasse o meu corpo às chamas, ainda, quer dizer, tudo isso é muito menor, né?
tudo isso é muito menor. É claro que para algumas pessoas, pelo próprio seu sistema, pelo próprio funcionamento psíquico, pela própria dinâmica psíquica que trazem, né, transformar a salvação num privilégio de um certo grupo, transformar, né, a experiência com o divino num privilégio de um certo grupo, dizer, por exemplo, que, né, a experiência só se faz dentro dos limites de uma certa casa, de uma certa instituição, né? É claro que para algumas pessoas isso ainda funciona, mas a mim particularmente é muito bom estar no lugar e é muito bom estar no espaço em que na real, não é o espaço que salva, não é o líder que salva, não é a fala de não sei quem que salva, não é a instituição que salva, né? E aí eu repito que a gente nesse momento não está falando somente, né? A gente não está limitando ou está falando sobre salvação, a gente não está muito focado na discussão sobre salvar-se ou não se salvar, mas exatamente como esse aprendizado, né, espírita, como esse pressuposto espírita, como essa lição espírita é uma lição que já nos coloca diante de um processo que é muito potente, né? Num processo de liberdade, num processo de autonomia, num processo de responsabilidade, né? De autorresponsabilidade, porque tira a responsabilidade aí, né? Do externo, tira a tarefa de salvar do externo, do institucional, do ritual, para pensar exatamente como é uma prática, né? E a salvação como experiência de um processo prático. A gente não fala muito em ser salvo ou ser condenado, morrer para um certo lugar, desencarnar. A gente não opera muito com esse conceito, mas aqui a gente está tomando salvação muito a partir dessa, né, dessa experiência e dessa potência de que é na prática, no exercício, na atuação, né, da caridade, se a gente puder trazer isso para cá, para essa cena, que nós nos salvamos. E nós nos salvamos, inclusive, de nós, né? Nós nos protegemos de nós, nos salvamos de nós, ou nos salvamos daquilo que não nos quer, né? Indivíduos autônomos e subjetividades atuantes, enfim. Então, particularmente, o meu encontro com isso foi um encontro muito legal, sabe? Foi uma experiência de dizer, olha, acho que encontrei um lugar, né? Considero que aqui está um lugar que me coloca no exercício, um lugar que me coloca diante de um fazer em um lugar que não se coloca como condição de salvação para nada ou salvação para ninguém, né? Não é o lugar, não é o saber, não é o livro, não é a doutrina, é uma experiência prática e uma experiência de caridade. Me parece que isso é muito radical, né? No sentido mesmo de trazer a própria experiência daquilo que o mestre nos convidou a viver, nos convidou a fazer, nos convidou a experimentar. E a própria compreensão das leis, dos mandamentos, né? Se a gente vai lá para o Evangelho, se a gente vai lá para o Evangelho e vai lá para o Livro dos Espíritos, né? A gente vai estudar as leis de Deus, as leis, né? A gente vai estudar lei de adoração, uma série de leis, e aí, olha, qual é a lei, né? Lei de amor, justiça e caridade. Então, me parece que essas duas máximas, elas são máximas que estão aos pés, né, no sentido mesmo de muita intimidade, muita proximidade, ombro a ombro, coladinhas, né, com aquilo que é o saber mais essencial do Mestre Jesus, na compreensão, por exemplo, do que ele traz como uma leitura do que é de fato o maior mandamento, do que é de fato a maior lei, do que é de fato a maior experiência, né? Onde está a grande experiência? A grande experiência está no exercício do amor, a grande experiência está no exercício da caridade, o grande mandamento está no exercício, né, dessa potência, dessa força, dessa experiência mais intensa que é a experiência do amor, né? E como, por exemplo, a gente tem dito coisas sobre isso, como, por exemplo, a gente tem falado sobre isso, né? Mas o grande convite, e eu gosto muito desse conceito, um conceito que eu trago sempre que posso, que é o conceito de acontecimento, é que muito já se falou para a gente sobre fora da caridade não há salvação, muito já se falou para a gente sobre o amor como lei, né? Bem, enfim, mas hoje, particularmente hoje, neste dia, para você, como é que chega, né, esse convite? Nos acontecimentos que estão à sua volta, qual é o convite que faz você estar aqui diante desta tela, fazendo essa reflexão, vivendo a experiência radical
do maior mandamento? O que hoje é para você amor, caridade como maior mandamento? O que hoje é para você fora da caridade não há salvação? O que hoje é para você prática da lei de amor, justiça, caridade? O que hoje é para você o maior mandamento, né? O maior mandamento. O que é para você hoje como experiência concreta? Porque eu tenho certeza de que muita teoria já se fez com relação a isso. Eu tenho uma absoluta convicção de que muita teoria já se fez, de que muitos saberes já se apresentaram a você, de que muitas lições a respeito do tema foram dadas a você. Mas agora, neste momento, o que é a experiência para você de exercitar a riqueza do grande, do maior, do principal mandamento? Esse é o convite. Esse é o primeiro convite, esse é o primeiro aspecto de convite, esse é o primeiro ponto de convite, né? Que a gente tem para fazer com você hoje, para você hoje. Essa é a primeira partilha que a gente precisa fazer hoje. Hoje, para mim, o que é essa experiência, né? O que é essa experiência? Como é que eu posso fazer a experiência? Porque, minha gente, como nós precisamos da experiência do amor. Como nós precisamos da experiência. Como nós precisamos sair, né, do discurso, sair da fala, sair da teoria para fazer a experiência. E se a gente não se encontra aqui às quartas, às sextas, né, aos sábados, às quintas, para fazer esta experiência, a gente não entendeu ainda qual é o grande convite. Mas vamos ler, né? Vamos ao ensinamento de hoje, página 238 da nossa edição, da nossa tradução, tá? Se você vai acompanhar por uma outra tradução ou por uma outra edição, capítulo 15º, capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação, itens 4 e 5. O maior mandamento. Mas os fariseus, sabendo que ele havia calado os saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e primeiro mandamento. E eis aqui o segundo, que ele é semelhante. Que ele é semelhante. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. É muito interessante isso, né? É muito interessante o corte de assim, epistêmico, o corte de interpretação, o corte de leitura. É muito interessante este resumo que o mestre faz de toda uma tradição discursiva que desde sempre buscava orientar o povo quanto a como se conduzir. É muito radical esse corte, é muito radical essa síntese, porque imagina toda uma tradição discursiva que durante muito tempo se ocupou de estabelecer formas e lógicas de funcionamento social, né? Códigos de conduta em nome daquilo que seria o desejo de Deus, a orientação de Deus, na própria trajetória dessa relação com Deus, na própria experiência de como essas comunidades foram atribuindo sentidos a Deus e foram criando toda uma tradição de práticas, de discursos, de aprendizados, de saberes em torno dessa ideia fundamental de Deus. Aí Jesus aparece na cena e faz um corte que não é somente um corte histórico, que não é somente um corte social, é um corte discursivo, porque é esta discursividade que ele funda, né? Esta proposta, esta revisão que ele traz, vai gerar uma série de desdobramentos do jeito de se falar de Deus, do jeito de falarmos uns dos outros, do jeito de entendermos certo, errado, adequado, inadequado. Então, aqui é um corte muito interessante. E o corte que vai aparecer quando a gente tem, inclusive, essa ideia de eis aqui o segundo que ele é semelhante. Existe uma semelhança
na maneira como nós nos relacionamos, né, na experiência que nós temos, por exemplo, no modo como nós amamos Deus, no modo como nós amamos os nossos irmãos e no modo como nós nos amamos. Esta semelhança é uma semelhança que pode nos despertar um interesse para essa conversa de hoje. Porque eu não quero aqui simplesmente dizer para você aquilo que eu disse agora há pouco sobre a experiência do fora da caridade não há salvação. Eu não quero falar com você simplesmente desta conquista que é exercitar uma prática, uma conduta, né, como condição de salvação. Salvação aqui não na perspectiva, né, de um pós-vida único e dos eleitos, não nesse sentido, né, mas salvação no sentido mesmo de uma experiência de uma única alternativa. Vamos pegar a salvação aqui de maneira bem como você falou, olha, mas isso aí não tem salvação, isso aí não tem salvação. Vamos pegar a salvação nessa perspectiva mais cotidiana mesmo. Não, rapaz, fora da caridade você não tem alternativa fora da caridade. Você entende salvação, entenda a salvação por esse viés, né? Não a partir de uma tradição teológica, não, mas assim, é como se fosse, isso aqui não tem, esse menino não tem salvação, isso aqui não tem jeito. Fora da caridade, brother, não tem jeito. Ou você exercita a caridade, não tem jeito, não tem o que fazer, sabe? Não nos sobra nada fora da caridade conosco, da caridade com os que estão próximos a nós e da caridade com a própria experiência, né, de estar como humanidade atuando. Mas é muito interessante que, além dessa experiência do fora caridade não há salvação, bate uma onda muito boa aqui quando você começa a pensar, pera, olha, amai a Deus e assim, há uma semelhança, não semelhança no sentido de uma simples equiparação, mas é que aquilo que nós temos como experiência da nossa relação de amar a Deus, da própria visão que nós temos de Deus, ela tem, né, ela tem uma implicação na maneira como nós amamos os outros e como nós nos amamos. Então, nós vamos começar a puxar por aí, vamos começar a puxar daí, tá? O nosso papo, ele vai seguir a partir daí, tá? E aí vem o comentário, olha o comentário, que é o item 5. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação, é o único jeito. É o único jeito, não tem jeito. Não tem solução, tá? Caridade e humildade. Egoísmo e orgulho, tal é o da perdição, né? Esse princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele ajunta, e eis aqui o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Voltemos aqui ao fora da caridade não há salvação. E eu vou trazer 2 pontos para a nossa conversa desta manhã, tá? Eu fico pescando, né, da própria tradução, do próprio texto, as marcas materiais que a mim interessam quando a gente vai conversar sobre esses temas e quando a gente vai trazer o entendimento desses temas aqui. Dessa coisa do como e dessa coisa da semelhança, né? Dessa coisa do como e dessa coisa da semelhança. Muito particularmente nesse momento em que a gente diz assim, olha, em que a gente localiza, né, esse entendimento de que, assim, olha, o que se quer dizer com isso, né? Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos, né? A maneira como nós, por exemplo, e esse como que pode, por exemplo, trazer uma certa marcação de comparação, né? Uma certa marcação dessa relação que a gente está localizando aqui, mas eu queria fazer uma reflexão hoje, eu queria fazer uma provocação hoje, além de tudo que a gente já sabe, né?
para a gente fazer uma investigação. Eu queria propor que você fizesse uma investigação, tá? Eu queria fazer isso, eu queria pensar isso com você. E aí trazendo essa relação sobre o amor a Deus, da relação que você tem de amor a Deus, na sua própria concepção de amor, e fazendo também uma relação com aquilo que você traz e com aquilo que você desenha como sendo amor ao próximo e como sendo amor a você mesmo. Vamos acrescentar aqui essas três instâncias de amor, né? Vamos pensar aqui essas três instâncias de amor. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si. Essa trindade, né? Deus, o outro, eu. E um amor que é um amor semelhante. E aí a gente pode começar a pensar no seguinte caminho de abordagem, a gente pode começar a pensar no seguinte caminho de análise. Nesse momento, que é um momento bem importante da nossa conversa. Como é que você reconhece aspectos da sua relação com Deus, porque aí está a grande chave, não há outra chave. Aspectos da sua relação com Deus, com a imagem de Deus, com a ideia de Deus, né? Porque aqui a gente diferencia Deus, o Criador, né? A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Ok, a gente diferencia aqui Deus da ideia que a gente tem de Deus, porque a gente não sabe necessariamente, né? O próprio livro dos Espíritos, o próprio Espiritismo já traz um super avanço, né, na compreensão de Deus, porque a gente vem de toda uma tradição, né, de uma jornada de evolução da humanidade e de uma jornada de evolução da humanidade com a ideia de Deus, né? Parece que, assim como a gente fala no curso básico de Espiritismo, que o princípio espiritual foi estagiando, né, nos reinos e tal, a gente usa muito esse termo, parece que a gente também foi estagiando a nossa relação com Deus, como humanidade, né, nos diferentes reinos. Então, a manifestação de Deus, como a gente reconhece lá no mineral, manifestação de Deus, né, esse Deus mais antropomorfizado, né, e aí a própria tradição judaico-cristã que traz ali uma perspectiva, né, a própria tradição cristã que traz ali um Deus que vai, né, vai passando por fases também, né, uma coisa mais do grupo, uma coisa mais agrária, depois uma coisa mais ligada aos costumes, depois mais uma coisa ligada à organização social, à guerra, à conquista, e aí vem, né, o Senhor dos Exércitos, o próprio corte que Jesus faz quando chama Deus de Pai, e aí o Kardec, né, os espíritos que vão trazer com Kardec o Deus aí como causa primária, enfim, né? O fundamental agora é a gente enxergar que essa imagem que a gente tem de Deus, ela está muito associada a manifestações, né, a configurações, a estruturações do nosso psiquismo, que também vão trazer uma série de impactos na maneira como nós nos relacionamos com os outros, né? Então, se a gente, por exemplo, tem uma conduta, um comportamento mais julgador, se Deus para a gente é só amor, se Deus para a gente é só bondade, se a gente admite o mal como criação de Deus, se a gente não admite o mal, enfim, a gente está brigando aí, no bom sentido, para saber quem tem o controle da narrativa sobre Deus, né? Quem tem razão quando fala sobre Deus. É um exercício ótimo, divertido, né? Em certo sentido é bastante divertido, porque a gente vê aí os grupos se revezando e diz, oh, mas Deus é isso, Deus é aquilo. No fundo, eu quero fazer essa proposta para você, no fundo, muito de você está projetado na sua ideia de Deus, né? Muito da sua ideia de Deus revela aspectos de você, daquilo que você considera, daquilo que você compreende. Você foi mudando, a sua história foi mudando, a sua dinâmica foi mudando, a sua relação com o conceito, com a ideia de Deus também foi mudando. A sua experiência com a ideia de Deus também foi mudando. Assim sendo, nós podemos pensar na seguinte relação. Quais são os pontos de equivalência e quais são os pontos de semelhança que você consegue localizar hoje num exercício seu, da maneira como você concebe relação com Deus para a maneira como você concebe relação com os outros? Por exemplo, o amor que você oferece a Deus é um amor interessado em determinadas retribuições, é um amor que espera um certo retorno,
né? O que você pede a Deus, né? Coloca você em que lugar nessa relação com Ele? E de que maneira aquilo que você pede, aquilo que você oferece a Deus, também está regulando e condicionando aquilo que você pede, aquilo que você oferece aos seus irmãos, aos seus próximos, e aquilo que você pede e aquilo que você oferece a si mesmo. A maneira como você lida, por exemplo, com culpa na relação com Deus, a maneira como você lida, por exemplo, com perdão na relação com Deus. Você entende, por exemplo, que Deus está o tempo todo aí à espreita, anotando as coisas que você está fazendo? Ótimo. Será que enxergar Deus dessa maneira também não coloca você sempre à espreita, anotando as coisas que os outros estão fazendo? Que amor é esse de monitoramento? Que amor é esse de monitoramento? E com você mesmo? E com você mesmo? Vamos pensar um pouquinho na relação, no entendimento de Deus, juiz, castigador, né? Justo juiz, absoluto e tal. E aí, né, a própria chave que a gente desloca quando a gente fala do próprio processo da reencarnação, né, das nossas provas, das nossas expiações. Então, nós estamos aqui porque nós estamos devendo. Repare que essa concepção de reencarnação é uma concepção que está muito associada a uma concepção de Deus. E essa concepção, por exemplo, de reencarnação, né, ela vai, por exemplo, de Deus e de ajuste. Estou pagando, estou devendo, quem está me devendo, quem está pagando o quê? Né? Então, estou colocado aqui numa família. Amo a minha família, mas amo no sentido de dizer, olha, vamos resolver isso aqui logo, porque na próxima a gente não vem junto mais. Já pagamos aqui, já paguei tudo que eu estou devendo, então na próxima a gente já não vem. Você percebe o que eu estou estabelecendo? Como é um mesmo fio, né? Relação com Deus, relação com os outros, relação comigo, relação com a ideia de Deus, relação daquilo que eu espero dos outros, relação comigo. Por onde nós vamos começar a mudar a chave? Por onde nós vamos... É na maneira como eu me relaciono comigo e, portanto, como eu me amo ou não me amo, que eu vou reconhecer, por exemplo, o tipo de adoração que eu entrego a Deus e o tipo de caridade que eu pratico com o outro. Quando eu mudo a minha relação comigo, eu mudo a minha relação, por exemplo, com a própria caridade, com a própria ideia de salvação. Quando eu mudo a minha relação com Deus, a minha relação de amor a Deus, eu mudo a minha relação. Vocês entendem o que eu quero trazer para a gente nessa manhã de hoje? Não é simplesmente dizer para você que o amor é o nosso caminho. O nosso caminho é o amor. É o amor, né? O nosso caminho é o amor, a experiência do amor. Nossa, eu não sei se vocês podem compartilhar essa experiência, eu posso, tá? E quando eu falo que eu não sei se vocês podem compartilhar essa experiência, se para vocês isso faz sentido. Para mim isso faz muito sentido. Muito sentido, muito sentido, muito sentido. Eu não era exatamente um sujeito que se acolhia, sabe? Se acolhia, se amava. Não era muito um sujeito que achava que amava a Deus. Eu até me lembrei agora de... Eu fiz uma conversa com vocês recentemente com Clarice, né? Perdoando Deus. E ela tinha uma fala que era muito isso, assim, né? Que enquanto eu não conseguia amar a minha natureza, né? Como eu posso amar a grandeza de Deus se eu não sou capaz de amar o tamanho da minha natureza? Sabem o que eu quero que a gente... Não vou trazer Clarice de novo para a cena, porque senão vai ficar parecendo que eu só sei falar, né? De uma coisa só. Pode até ser, mas não queria deixar isso, né? Eu queria reconhecer isso. Mas é um pouco essa ideia, sabe? De que como é que eu sou capaz de dizer que eu amo a grandeza de Deus se eu não sou capaz de amar o tamanho da minha natureza? Então, eu aprendo um processo que é um processo de acolhimento, um processo que é um processo de carinho, um processo que é um processo de autocuidado, um processo que é um processo de autoaceitação. E estou começando a achar que depois que eu passei a exercitar essa experiência de reconhecer que os presentes da divindade estão na maneira como essa divindade foi me dando condição de existir, os processos de aprendizado que eu vivo a partir da atuação dessa divindade, que o louvor que eu elevo, que a prece que eu faço,
que o incenso que sobe como louvor e tal, né, a oração, a lei de adoração, ela anda se efetivando de maneira muito mais concreta. Ou então ela anda fazendo muito mais sentido quando a lei de amor, justiça e caridade aplicada a mim e, portanto, aplicada ao outro, acaba se convertendo, por exemplo, na principal lei, na grande lei, que é inclusive maior que a própria lei de adoração. Porque o Criador precisa do nosso reconhecimento, né? O Criador precisa do nosso reconhecimento. Então, o que a gente pode estabelecer como condução dessa conversa? Uma pergunta. Acho que aqui está a pergunta. Acho que está aqui a pergunta. Ora, eu efetivamente amo a Deus? Eu efetivamente amo a Deus? Eu efetivamente sou um adorador da criação de Deus? Eu efetivamente reconheço a divindade? Se eu não sou capaz de amar as minhas coisas, amar a mim, reconhecer os aspectos da manifestação do divino em mim, acolher esta manifestação da divindade que sou eu, com todas as imperfeições, como amar o que é perfeito, como amar o que eu não consigo expressar, como amar aquilo que é inalcançável, se eu não consigo, por exemplo, ter mínima simpatia por aquilo que é mais próximo, por aquilo que é mais... E quem é que está mais próximo? Quem é o meu próximo mais próximo? Eu mesmo. Eu mesmo. Quanto da maneira, quanto da relação que a gente tem, da nossa maneira de amar a Deus, e quanto da imagem que nós temos de Deus projetada nesta adoração, nós transferimos na nossa relação com os outros, como acolhemos as imperfeições dos outros e as nossas imperfeições diante desse processo relacional que se coloca diante de nós. Porque me parece, e aí eu volto à leitura do texto, me parece que aqui está o grande ponto. Olha, mas os fariseus, sabendo que ele havia calado os saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus. Fizeram a sabatina com Jesus, né? Para saber se ele estava dominando os saberes mais tradicionais. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E eis aí o maior e primeiro mandamento. E eis aqui o segundo, que ele é semelhante. Né? Mas eu queria que você entendesse, eu queria que você pensasse exatamente nesse semelhante, assim, olha, não é que semelhante no sentido de serem a mesma coisa, de serem igualmente importantes, mas de como, por exemplo, muito da maneira como nós estamos atribuindo esse amor a Deus, da nossa relação com Deus, do nosso olhar, da nossa ideia de Deus, da maneira como nós enxergamos Deus, como tudo isso traz o pressuposto de uma semelhança na maneira como nós estamos olhando a nossa relação com o amor que nós entregamos, o que nós cobramos, o que nós achamos que Deus cobra de nós e o que nós cobramos de Deus, para aquilo que nós cobramos dos outros, os outros cobram de nós, para aquilo que nós cobramos de nós. Como é que você mede nessa equiparação, essa trindade? Amor a Deus, amor ao outro, amor a si. Como é que para você, como é que você se situa nessa dinâmica? Como é que você se situa nessa dinâmica? Há uma semelhança, percebe? Eu não gostaria de pensar apenas que os dois mandamentos são semelhantes, mas eu queria pensar na semelhança como você vive os mandamentos, ou a dessemelhança, né? Ou a semelhança ou a dessemelhança, a relação. E eis aqui o segundo, que lhe é semelhante, amareis vosso próximo como a vós mesmos. Como a vós, do mesmo jeito que você... É aquela experiência, né? De a gente colocar no outro, é espelho, né? A gente fala muito isso. Na ULI a gente fala muito disso, né? A gente coloca muito no outro, a gente vê no outro aquilo que nos é importante, aquilo que nos é caro, né? A gente vê no outro aquilo que nos pertence, a gente vê no outro aquilo que chama a atenção. Não é que o outro não tenha, né? Não é que o outro não tenha maldade, mas o que eu vejo na maldade do outro
aponta para aspectos que são aspectos de maldades minhas também, não é? Então, não é que você, a fazer o... Claro, esse é um princípio ético fundamental, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você, ok, máxima e essencial essa. Vou fazer a você aquilo que, na dúvida, eu vou me perguntar o que eu gostaria de que fosse feito a mim em semelhante situação. Mas não é só nesse sentido, não. É pensar quanto da relação que você tem com você, quanto da dinâmica que você tem com você, quanto de seu processo interno, quanto de seu psiquismo, quanto de sua mente está naquilo que você reconhece da sua relação com Deus, quanto de você está naquilo que você atribui a Deus. E quanto da relação que você tem com você mesmo, né, está na relação que você tem com da maneira que você ama o outro. A maneira como você ama o outro. Tem ou não tem aspectos de semelhança com a maneira como você se ama ou supõe se amar? O convite é que a gente faça uma investigação a respeito de nós, porque tudo aqui é sobre nós. Pegue o seu amor a Deus e analise, dentro dessa sua dinâmica de amor a Deus, aspectos da relação que você está construindo com você mesmo e com a sua própria forma de existir. Quanto daquilo que você entende haver de relação com Deus, de amor a Deus, se manifesta, se projeta no amor que você tem a você, ou na maneira como você se ama, ou na maneira como você se relaciona com você. Quanto da sua visão, né, com o outro. Então, essa semelhança, muito por essa via, sabe? O convite dessa semelhança, para a gente não ficar chovendo no molhado, né? Trazendo, simplesmente reafirmando leituras, reafirmando interpretações, reafirmando lugares, reafirmando discursos. Vamos entrar nessa cena para nos investigarmos, assim, vamos olhar para essa dinâmica e dizer, peraí, onde é que eu estou nisso aqui? Porque senão a gente fica só, né? Repetir, nossa, fui ver a palestra foi linda, a palestra foi fraca, a palestra foi forte, a palestra foi... Não é sobre a palestra, mas é sobre a experiência que a gente constrói pelas motivações que ela traz. Essa conversa nos traz. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Viu? Não sei se você sabe, vou te contar um negócio aqui, ó. Segredo, caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal é da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nestas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Então, essa semelhança do como. Amar a Deus como a si, amar a si como ao próximo, amar ao próximo como a si. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele ajunta. E eis aqui o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Nem amar ao próximo sem amar a Deus. Não adianta. Não venha com essa história de que, mas e quem é o seu próximo? Né? Jesus contou uma outra parábola, não foi? Sim, mestre, quem é o meu próximo? O próximo é quem está no meu caminho. Ou está escolhendo o próximo? Como é? Não, esse aqui é digno do amor. Jesus falou amai-vos, mas tinha aqui uma notinha de rodapé, né? Jesus, não, agora ame quem? Não, ame, mas ame quem? Ame só quem acredita em mim. A pessoa não acredita em mim, a pessoa não me reconhece como senhor, não ame. Não sei se tinha essa letrinha pequena, não, né? O pessoal está escolhendo, não, mas aqui eu vou, mas esse aqui eu amo, porque esse aqui eu amo. Agora sim. Quando eu estou no atendimento mediúnico, o desencarnado que chega lá, eu super amo, super acolho, agora assim, esse que está aqui dentro de casa, eu acho que Jesus falou próximo, não queria dizer assim, dentro de casa, ele falou próximo, não falou dentro de casa, talvez seja isso, né? Talvez, né? Não sei, mas é um negócio, esse negócio de amar, é um negócio danado de, né? Exigente, é uma exigência isso aqui. Tá escolhendo agora, e eis aqui o segundo mandamento, desculpa, amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade, não há salvação. Não tem jeito. Não tem jeito. Foram algumas provocações, né? Algumas provocações. Mas eu queria deixar essa reflexão mesmo, sabem? Para além de tudo
o que o Evangelho nos trouxe, o comentário também, mas assim, esse como, né? Eu fico pensando nesse como, nessa semelhança. Eu fico pensando em quanto da gente está nesse amor que a gente diz ter a Deus, o que a gente tem a Deus, e quanto da imagem que a gente tem de Deus inconscientemente vai atuando na maneira como a gente decide o que é amar, né? Escolhe a quem amar, como a nossa concepção de Deus faz a gente, por exemplo, escolher amar a uns e não tanto outros. Queria que você pensasse nessa trindade, nesse trio, nessa tríade, pelo sentimento de semelhança ou não. Deus, próximo, e eu. Tá bom? Vamos pensar nisso. Estou pensando aqui também. Muito obrigado pela companhia amorosa. Muito obrigado por estarmos juntos aí, né? Vai se abraçando aí no chat agora, né? Se dando esse cumprimento. E vamos à nossa oração. Vamos ao nosso, né? A nossa finalização de fato desse encontro de hoje. Agradecendo e dizendo para Jesus que ele tem propostas danadas, mas que nós que estamos em sua escola, nós que estamos em sua companhia e em sua amizade, nós queremos, nós aceitamos as propostas e as provocações que ele nos faz. Qual é hoje para você a exigência do amor? Qual é hoje para você o sentido de que é a caridade e de que é o amor o grande mandamento? E qual é hoje o sentido para você de não ser possível dizer que ama a Deus se você não é capaz de fazer a experiência de amar ao próximo e de amar a si, de amar-se? Aí eu tenho uma ação que se volta exatamente para mim. Nós vamos ficando com isso aqui, mestre. Nós vamos ficando com esse seu convite. Nós vamos ficando com essa sua mensagem. E sentindo o abraço carinhoso que nós recebemos agora dos nossos amigos espirituais, dos amigos da nossa casa, da nossa companhia, dos amigos que trabalham na atividade do Evangelho, voltamos o nosso olhar para o que você tem nos dito, dizendo para você que é do nosso desejo, da nossa vontade, continuar caminhando ao seu lado. Permaneça conosco, amigo Jesus. Nós queremos continuar com você. Que assim seja. Tchau, tchau. A gente se fala, viu? Obrigado pela companhia. Valeu.